Bom dia, graça e paz a todos. Estamos iniciando então mais uma lição da nossa escola bíblica online, estudando na revista Compromisso, como nós já havíamos falado na aula anterior. Estamos retornando as lições para a gente rever, depois darmos continuidade onde a gente tinha parado, tá? Hoje nós vamos aprender a vida de um homem chamado Jó. Seria a nossa lição de número 1. Então convido você a estar conosco agora para juntos nós aprendermos um pouquinho mais desse tema aí tão importante, tá? Vamos orar neste momento? Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pedimos perdão por qualquer coisa que nós tenhamos feito que desagrada a Ti e rogamos Tua graça sempre sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar a nossa caminhada sendo abençoados e abençoando também aqueles que necessitam, Pai. Fala conosco nesta manhã, por meio dessa lição, que seja o Senhor a nos ensinar por meio do Seu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para nós refletirmos hoje é Jó capítulo 1 e o verso de número 21, que diz o seguinte: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? É o texto que a gente vai aprender um pouquinho nesta manhã. E nós vamos ver na revista alguns temas interessantes. Tá? O primeiro ponto é para nós entendermos que o livro de Jó foi escrito provavelmente entre 2000 ao 400 antes de Cristo. Então tem todo esse período. Alguns acreditam que toda a história ali, desde os patriarcas, os profetas, nesse período todo é que talvez o livro tenha sido escrito. E falamos já na questão da autoria a semana passada. Agora nós vamos ver de uma forma mais abrangente, tá? Algumas teorias a respeito da autoria. Alguns acreditam que foi o próprio Jó que escreveu. Outros acreditam que foi Eliú, um dos personagens que tem no livro de Jó. O Talmud dos judeus afirma que foi Moisés. Se foi, o livro foi escrito então lá por 1445 a 1405 a.C., tá? Alguns dizem que foi Salomão. Seria então entre 970 a 931 a.C., mas outros acreditam que foi uma comunidade após, né? Então a autoria ela não tem a sua certeza. A autoria tem aí essas teorias e aí você pode estudar mais a respeito e você mesmo tirar aí sua conclusão a respeito desse tema aqui, tá? É um pouco complexo isso aqui, mas vale a pena aí você estudar um pouquinho mais. Os temas de hoje, conforme a revista, serão esses daqui. Um homem íntegro e correto que temia ao Senhor, a permissão de Deus, as más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor, um exemplo a ser seguido e a nossa conclusão para os dias atuais. São esses temas que estão na revista. Você que tem a revista pode acompanhar aí, mas quem não tem pode acompanhar aqui conosco, que também vai entender toda a lição, tá? Então vamos começar aí com o tema um homem íntegro e correto que temia ao Senhor. O comentário exegético e explicativo da Bíblia, esse aqui, ele nos diz que o nome Jó vem de uma palavra árabe que significa voltar, isto é, voltar-se para Deus, arrepender-se, dando mais a visão do momento da conclusão do livro, né? Então o nome Jó teria este significado, voltar ou arrepender-se. E ele morava em Uz, ficava mais ou menos aqui, nessa região, né? Perto do Mar Morto, entre o Mar Morto e Jerusalém. Aqui se localizaria então a terra de Uz, perto da terra de Edom. Tá?
O texto destaca aqui 4 qualidades de Jó que nós precisamos estudar. Isso aqui conforme o texto da Nova Versão Internacional. As qualidades dele seria um homem íntegro, um homem correto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Íntegro significa irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. Correto significa isento de falhas, erros ou defeitos. Temia a Deus, dedicava profundo respeito e obediência. Temer significa isso, dedicar profundo respeito e obediência. E se desviava do mal, tanto no seu olhar, no seu agir, sempre andava longe do mal. Então essas 4 qualidades procura realmente apresentar Jó como um homem de uma certa perfeição, um homem que tinha essas qualidades aqui, tá? Mesmo assim, vendo esses textos e vendo essas qualidades, íntegro, correto, temia a Deus e se desviava do mal, nós percebemos que ele não está isento de sofrer aflições. Pelo contrário, o livro fala exatamente sobre isso, o sofrimento, a aflição que sobrevém a vida de Jó. E é interessante porque ele tem uma vida normal, ele tem o seu trabalho, ele tem os seus negócios, ele tem a sua família, ele tem empregados para cuidar, ele tem todo um mesmo estilo de vida, né? Uma forma de vida diária como todos nós, tem o seu trabalho, a sua família e tudo mais. E a gente percebe que os mesmos desafios, muitas vezes, que ele tinha, são os desafios que nós temos. No capítulo 1, dos versos de número 4 ao 5, o texto nos diz assim, olha, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então a gente percebe que ele tem uma vida, uma família normal, talvez alguns até adolescentes que gostavam de fazer festas, né? E aí ele orava, ele sacrificava, pedindo a Deus perdão se os seus filhos fizeram alguma coisa errada. Então, ele tem, na verdade, uma estrutura de vida da qual muitos de nós temos também. E nesse cotidiano dele, nessa vida normal, nessa vida diária, é que começam então a acontecer algumas coisas aflitivas sobre a vida de Jó. Nada tão diferente, muitas vezes, da nossa vivência. Por isso a importância do livro. Ele, na sua prática, traz esse ensinamento para a gente, que de qualquer momento, a qualquer instante, alguma coisa pode sobrevir. E essa é a questão, como a gente reage diante do sofrimento, tá? O segundo tema aqui é a permissão de Deus. Lá na página 12, nós temos esse tema. O texto começa, então, um diálogo entre Deus e Satanás a respeito da integridade de Jó. A gente vê isso aqui no capítulo 1 e o verso 9. Mas nós precisamos entender aqui o contexto cultural religioso, as crenças daquele tempo, as crenças que permeavam a mente e o coração deles. Como é que eles viam essa questão de Deus, dos céus, do reino de Deus, vamos poder dizer assim? Como é que eles tinham, como é que eles acreditavam naquele tempo e como é que isso veio a ser transformado até os dias de hoje, tá? Então, no tempo de Jó, eles acreditavam que tinha a corte celestial, Deus no trono, e anjos, não tinha separação entre anjos bons e ruins. Eram todos anjos na presença de Deus e anjos que tinham, então, permissão ou não de Deus para fazer alguma coisa, tanto para abençoar alguém ou tanto para levar o castigo de Deus à vida de alguém. Essa era a crença que eles tinham na época. Você pode ver no Salmo de número 82 e o verso de número 1, essa mesma ideia que diz: é Deus quem preside a
a Assembleia Divina. Então, eles criam naquele tempo, nessa imagem, numa corte celestial, numa Assembleia Divina, onde se encontrava Deus e os anjos ali na frente de Deus, num certo período, para prestar contas, das ações realizadas entre os homens, entre os seres humanos. Primeiro a gente tem que ter isso em mente. Essa é a visão, essa era a forma naquele tempo de crer na corte celestial, na Assembleia Divina. Por isso a gente vai entender essa questão da permissão de Deus conforme o pensamento daquela época. Bom, essa ideia com o tempo foi mudando, Depois da era apostólica, a igreja teve muita prevalência da cultura grega, E sem os conhecimentos científicos e tecnológicos que a gente tem hoje, então até mesmo os cristãos passaram a crer que acima desse céu azul, porque eles tinham só compreensão desse céu azul, acima dele se encontrava então a morada de Deus e dos anjos, Porque significa acima, alteza, elevado. Lá acima, no celeste, está Deus e os anjos. E abaixo, porque eles acreditavam, embaixo da terra, nas profundezas, nas profundidades, então, era a morada do diabo e dos demônios. Então, chegou um período que, ao invés de se crer na corte celestial, se transformou nessa forma de acreditar. Acima desse céu azul, eles não tinham consciência do vasto universo que tem para cima, estava então a morada de Deus e dos anjos. E abaixo, porque eles também não tinham a visão de camada terrestre, magma, como a gente aprendeu na escola, se encontrava então o inferno, onde habita o diabo e seus demônios, certo? Hoje, claro, nós compreendemos um pouquinho além. A gente sabe que acima desse céu há um universo muito maior, muito mais expansivo e complexo do que a gente imagina, e que abaixo também nós já sabemos o que existe abaixo da terra, certo? Então hoje nós temos essa compreensão de céus e terra, mais expansivo do que a gente imagina. Então hoje nós entendemos que esses ambientes, a morada de Deus, são dimensões espirituais. Nós não temos como definir exatamente, mas são dimensões espirituais, tá? Se alguém perguntar como que é, a Bíblia dá algumas sugestões para a gente poder compreender. A única coisa que eu posso dizer é que o céu é maravilhoso, E se você ainda não teve um encontro, um relacionamento aí profundo com Jesus, tome essa decisão para que juntos a gente vá conhecer o céu, O outro lugar eu recomendo a gente não ir. Eu não vou e não quero ir, tá? Então vamos aí firmar com Jesus, Nosso coração, nosso relacionamento com Cristo, para que a gente conheça a maravilha que é o céu, tá? Importante agora a gente entender isso. A visão deles era essa, da corte celestial, tá? Dentro dessa compreensão é que eles entendiam que todas as coisas que aconteciam vinham de uma permissão de Deus. Uma seca era a permissão de Deus, uma chuva era a permissão de Deus, uma enfermidade era uma permissão de Deus, ou para provar alguém, ou para castigar devido a alguma ação que alguém fazia, poderia até mesmo receber um castigo de Deus. Então eles tinham essa ideia de que tudo isso provinha de Deus de uma certa forma. A gente consegue ver isso até mesmo quando Jesus está na Terra. E Jesus é aquele que traz uma visão diferente a respeito disso. Por exemplo, quando ele encontra um homem cego, as pessoas ficam questionando. Este homem é cego. Deus castigou ele porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? E Jesus fala, nenhum nem outro. Então Jesus muda esta visão já nos evangelhos, tá? Mas no tempo de Jó ainda tem esta visão. Seria mais ou menos, para a gente entender aqui essa visão que eles tinham, que tudo na Terra, tudo que acontecia, ele tinha que ter uma certa explicação de um mundo espiritual. É assim que eles viam. Então, ou anjos bons, anjos ruins, enviados por Deus, interferiam, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, tá? Mais ou menos como se hoje a gente encontrasse uma tribo indígena sem contato nenhum
com as tecnologias, com os conhecimentos, com a ciência que a gente tem. E de repente um índio naquela tribo tivesse sintomas de tosse, tivesse sintomas de febre e tivesse sintomas de dificuldades respiratórias, certo? Com as informações que a gente tem hoje, nós olharíamos e logo diríamos, ele está com Covid-19, precisa fazer isolamento, todo o tratamento. Mas na cabeça dos indígenas, porque eles não têm, vamos dizer assim, as tecnologias que a gente tem hoje, eles pensariam, os deuses ou os espíritos estão agindo aqui e colocaram essa doença sobre essa pessoa da nossa tribo. E eles procurariam então as formas de cura da tribo, né? Talvez os chás ou as rezas que eles têm lá com o líder religioso que tem. Porque na compreensão deles, eles não têm a ideia de um vírus, eles não têm a ideia de tudo isso que hoje a gente tem essa compreensão. Então tudo numa tribo indígena, sem essas tecnologias, eles atribuem aos espíritos ou aos deuses. Era mais ou menos uma compreensão assim daquela época. Tudo o que acontecia, eles não tinham ideia de vírus, eles não tinham ideias de infecção, eles não tinham ideia de meteorologia, nenhuma dessas ideias. Então tudo era atribuído sim à questão do espiritual. Tudo tinha uma ação de um mundo espiritual sobre as coisas que aconteciam. Por isso que muitas vezes eles pensavam, olha, o que está acontecendo com a gente agora é permissão de Deus ou é castigo de Deus, certo? Essa visão ainda às vezes tem um pouco nos dias de hoje, né? O que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Tem muitas pessoas ainda que pregam. Por exemplo, uma pessoa está doente e às vezes até com uma doença um pouco grave. Aí vem alguém dizendo, tá vendo? Isso daí é Deus colocando a mão sobre a sua vida. E aí já julga como se aquela pessoa tivesse feito alguma coisa de errado. A pessoa já está sofrendo, né? E colocar mais esse sofrimento nas costas dele, isso é crueldade, né? Hoje a gente entende que não, que as coisas acontecem e pode acontecer, certo? Então nem tudo tem essa explicação, ou é permissão de Deus para que tenha uma lição, ou é o castigo de Deus pesando a mão. Não, as coisas acontecem. E é com Jesus que a gente tem essa visão. No Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33, Jesus deixa bem claro: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mesmo está dizendo que mesmo nós, os cristãos, não estamos isentos de passar pelo sofrimento e pela aflição. Então Jesus está dizendo assim, não quer dizer que você vai passar por aflição e isso é Deus castigando, isso é Deus pesando a mão, que isso não acontece. Nós temos que perceber que estamos vivendo em um tempo de pandemia e que podemos contrair o vírus, qualquer um de nós podemos contrair. E se isso acontecer, não quer dizer que é uma ação de Deus pesando a mão sobre alguém que fez alguma coisa errada ou uma permissão de Deus para que se aprenda alguma lição. Não. A questão é, podemos sim passar por aflições. E como é que a gente vai passar por isso? Tá? Então Jesus deixou isso aqui bem claro para a gente. Todos nós podemos sofrer. E é o que o livro traz. É uma tentativa deles explicarem o sofrimento para aquele tempo deles. E hoje a gente já entende, podemos passar por sofrimentos sem ser exatamente aí essa ação de Deus pesando a mão, né? Mas que pode acontecer com qualquer um de nós. E ao mesmo tempo a gente tem hoje em Cristo essa compreensão de que mesmo que nós venhamos passar pelo sofrimento, a garantia real e certa que nós temos é de que Ele está conosco em todos os momentos. Que independente do que venhamos passar, Deus está conosco. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a questão não é passar pelo sofrimento, mas como nós agimos e reagimos diante deste sofrimento. Então essa visão de Deus pesando a mão, né, ou que tem que ter uma interferência, nós precisamos mudar um pouco essa ideia, tá? Que é muito triste. Muitas pessoas acabam já estando sofrendo e ainda vem essa visão, né,
de que Deus está corrigindo, de que Deus está usando aquela forma para tratar com aquela pessoa, e você pode ainda levar um sofrimento maior para aquela pessoa. O que nós devemos levar é a paz de Cristo. A paz de Cristo. Nas aflições, Cristo está conosco. Receba a paz de Cristo. Este é o ensinamento do Evangelho agora, tá? E isto é o que nós vamos ver aqui que o livro de Jó pode nos transmitir, ok? O segundo tema aqui para a gente aprender é que as más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor, tá? Precisamos entender aqui que o livro de Jó ele é uma construção literária e ele tem algumas figuras para amplificar algumas imagens que o texto quer mostrar. Por exemplo, se nós observarmos aqui o que Jó tinha de propriedade antes e depois da provação que ele sofreu, você vai perceber que tudo foi colocado em dobro. Olha só, antes, no capítulo 1 e o verso 3, nós temos um relatório dos bens que Jó tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, certo? Depois da provação, que ele então vem a ser abençoado por Deus, no capítulo 42 e o verso 12, nós vamos encontrar o dobro. Ele tem 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. É jumenta para burro, né? Então você percebe que a bênção, ela dá a entender que veio em dobro. Isso é uma construção literária, exatamente para dizer: quem passar fielmente a essa prova, como Jó, recebe em dobro tudo que perdeu. Tá? Então ele é uma construção literária para dizer o quão ele foi abençoado por permanecer fiel a Deus. Tá? É uma construção literária. Da mesma forma, a gente vê isso na questão da provação de Jó. Tá? Da mesma forma, a gente consegue ver isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 1, os versos de número 13 ao 21, para você entender essa ideia. Olha só. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e foi o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus, olha só, fogo de Deus, ele disse, caiu do céu, para a gente ter exatamente aquela visão, né, da permissão, ou seja, da assembleia divina, né, da corte real ali. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Você percebeu que vem uma sequência atrás da outra, no mesmo período. Aconteceu isso, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. É uma construção literária para dizer que o sofrimento foi realmente muito forte. Quer dizer que aconteceu exatamente nesse período?
você pode perceber que é um pouco dificultoso a gente entender isso. Uma tragédia atrás da outra e uma que não tem uma conexão com a outra. Não foi um vento que caiu, derrubou e aí já o vento também matou. Não foi uma única tragédia, seja natural ou seja numa guerra, um exército fazendo tudo isso. Mas são várias atuações diferentes no mesmo período, né? O que o texto faz ali é exatamente uma construção literária para amplificar, para intensificar, para que a gente entenda o sofrimento de uma forma muito forte. O texto está querendo dizer assim, diante de um sofrimento forte que você não consegue nem imaginar, diante do maior sofrimento que for, certo? Ainda devemos permanecer fiéis. Esta é a ideia do texto. Então nós podemos observar aqui que uma tragédia ocorre em seguida da outra, sem uma conexão uma com a outra, certo? Será que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo? Está aí para a gente pensar. Você estuda mais em casa e pode tirar suas conclusões melhores a respeito disso. Então, não seria mais fácil a gente entender que é uma construção literária para exatamente nos mostrar esta forma amplificada do sofrimento a respeito de Jó? E, ao mesmo tempo, isso não queria dizer, mostrar para nós que diante de intensos sofrimentos que nós viemos a passar, ainda assim devemos nos manter fiéis igual Jó. Então perceba que o contraste é exatamente isso. A construção literária tenta mostrar a perfeição de Jó de uma forma muito amplificada e também o sofrimento no qual ele vai passar de uma forma muito amplificada, certo? Então, é uma construção literária para a gente ter uma lição a respeito disso aqui, ok? E o texto quer mostrar então que a fé em Deus não deve ser condicionada pelas circunstâncias, ou seja o maior sofrimento que a gente vier a passar, devemos permanecer com fé em Deus. E seja a maior alegria que nós viemos ter na vida, devemos permanecer fiéis a Deus. Seria essa a ideia toda aqui. O outro tema é um exemplo a ser seguido, certo? O exemplo de Jó. Então nós devemos seguir o exemplo de Jó em permanecer buscando a presença de Deus, em permanecer buscando a presença de Deus. Na revista, o autor fala sobre um discurso de Billy Graham na conferência de Lausanne a respeito de, muitas vezes nos dias de hoje, quando as pessoas passam por momentos difíceis, elas estão procurando refúgios em outros lugares que não exatamente em Deus, né? Eu vou ler aqui para que você possa entender. Vivemos um tempo em que muitas pessoas estão vivendo oprimidas, a ausência do temor a Deus, a perda de princípios morais absolutos, a aceitação e glorificação do pecado, o fracasso no lar, o desrespeito pela autoridade, a ilegalidade, a ansiedade, o ódio e o desespero. Eis os sinais de uma cultura decadente. Milhares de pessoas se voltam hoje para o esoterismo e o ocultismo, com culto satânico, o controle da mente, astrologia e outros sortilégios que o diabo utiliza para induzir os homens a se desviarem da verdade. Então, o autor usou na revista esse texto do Billy Graham, essa fala do Billy Graham, para referir-se a isso, que diante do sofrer, as pessoas às vezes estão procurando outras formas de aliviar a sua dor do que procurar em Deus e nas Escrituras, certo? Aqui eu gostaria de ampliar um pouquinho essa questão, que nós devemos ter o cuidado também de não vivermos a negação da realidade em nome de Deus. Isso tem acontecido muito, como se fosse o ensinamento do Evangelho quando ele não é. Ou seja, a negação da realidade é quando a gente passa pelo sofrimento, é um sofrimento real, mas a gente usa termos como em nome de Jesus não vai me acontecer nada. Eu profetizo que vai dar tudo certo. Eu declaro que a vitória e a bênção vem em nome de Jesus. Não, isso é negação de uma realidade na qual nós estamos vivendo.
Esse é um ensinamento chamado confissão positiva, que surgiu não muito tempo atrás, certo? A ideia de que eu tenho que pensar e eu tenho que declarar somente aquilo que é bom. Isso se chama confissão positiva. Não tem nada a ver com fé. É confissão positiva. Seria até mesmo uma ideia aí de muitas vezes dos livros de autoajuda hoje, né? De pensar no que é bom, de falar o que é bom. Confissão positiva. Isso é negar a realidade. Eu percebi isso logo no início dessa pandemia, que aí veio o aconselhamento, né, por parte das autoridades médicas do uso de máscaras, né? E muitas pessoas começavam a dizer assim, evangélicos, crentes, né? Eu não vou usar máscara não, Deus é quem me guarda, Deus é quem me protege. Errado, isso é uma negação da realidade, certo? Por quê? Se Deus está usando a sabedoria, o conhecimento das autoridades médicas, de que o uso da máscara é um uso preventivo, de que o uso do álcool em gel, o isolamento é algo preventivo para nós, nós devemos sim acatar e obedecer. Se eu descumprir isso, eu estou colocando minha vida em risco e ainda dizendo que tenho fé nisso. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Tiago diz na sua carta que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete o pecado. Então eu sei do bem que eu estou fazendo. Se eu não fizer, eu vou pagar por isso mesmo. Mas eu tenho que admitir que é erro meu. Então essa ideia, a confissão positiva, esse negacionismo, né, ele faz exatamente isso, em nome da fé. Eu creio em nome de Jesus e nenhum mal vai me acontecer. É a mesma coisa de alguém que leva uma vida sedentária, come comida gordurosa o tempo todo, aí vai fazer um diagnóstico médico e descobre que está com um grave problema no coração. Aí ele pega e vai na igreja dizendo, meus irmãos, orem por mim, porque eu creio que não vai ter nenhum problema, em nome de Jesus nenhum mal vai sobrevir sobre a minha vida. Você está com problema de coração porque você plantou aquilo, você tem uma vida sedentária, você encheu o seu corpo todo de gordura saturada. Você vai ter que passar por uma cirurgia, quem sabe até por uma transfusão de coração, né? Um transplante, de coração. É uma realidade. Então não dá para negar, é uma realidade, certo? Aonde é que opera a fé aí? A fé vai operar principalmente quando nós entendemos que erramos e nós mudamos os nossos hábitos, certo? Eu vou passar a seguir a orientação médica, da dieta correta, da prática de exercícios e vou entender que vou precisar passar pela cirurgia e aí confiar que Deus estará comigo neste momento, certo? Então, fé não é negar a realidade. Você está sofrendo? Está sofrendo. Você está enfermo? Sim, está enfermo. Onde está Deus nisso? Deus está comigo neste momento. E todo o processo que eu vier a ter que passar, Deus estará comigo. Isto é fé. E as orientações que vêm até a minha vida, da parte da autoridade médica, ou seja, qual outra área for, é a orientação e direção de Deus que eu devo sim seguir. Isto é fé. Ela é racional, certo? Ela é inteligente. Não existe essa fé cega. Já vi muita gente que fez besteira com isso. Tem gente, isso aí já vi de testemunho, tá? Gente que vai lá, financia um carro e diz, em nome de Jesus eu vou conseguir, vou quitar essa benção que Deus me deu. Chega na terceira parcela, não consegue. Por quê? Foi irresponsabilidade. Jesus mesmo chegou para os discípulos e disse que se alguém vai construir uma casa, deve ver se tem condições, planejar para poder construir. Para que chegando no meio não pare a obra e passe vergonha depois, os outros passem e digam assim, poxa, ele começou a construir e não terminou, né? Então, fé, ela tem sim a sua parte inteligência e racional. Ela não é irresponsável. Então, negar a realidade não é o correto. Viver a realidade e seguir as orientações, entendendo que é Deus quem traz essas orientações para as nossas vidas, para o cuidado. Isso é importante, tá? Uma fé pensante.
É uma fé que crê e pensa ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá? E concluindo então para os dias atuais, o que a gente pode aprender com toda essa lição é que nós devemos ter fé em Deus, independentemente do que temos ou do que viemos a perder, né? Do que perdemos, das circunstâncias que a gente vem a viver. Né? Então, fé se manifesta por meio de uma vida íntegra, correta, temente a Deus, observando e obedecendo a Deus, e que se desvia do mal. Então, o que o livro nos traz é exatamente sobre isso. Se eu estiver vivendo um período maravilhoso, perfeito, minha fé deve estar em Deus, com expressões de integridade, de vida correta, de temor a Deus e de se desviar do mal. Se eu vier a passar por um intenso sofrimento, a minha fé deve permanecer em Deus, em integridade, vida correta, temor a Deus e se desviando do mal. É isso que o livro procura então nos trazer. Tá bom? A próxima lição, semana que vem, é a questão do sofrimento ainda no livro de Jó. Tá? Espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, você pode entrar tanto aí na nossa página mesmo, no Facebook, lá nos comentários, ou se você quiser entrar em box, pode também, né? Ou no nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar sua pergunta, dialogar um pouco e a gente vai procurar tirar suas dúvidas e te ajudar nesta caminhada, ok? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e hoje à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto online. Então, se você puder, reúna com a gente para nós orarmos, adorarmos e aprendermos mais da Palavra de Deus. Deus abençoe.